mundo é um inferno. Não um lugar cheio de demônios míticos e fogueiras eternas, mas um sistema real, moderno, tecnológico e silenciosamente cruel. Vivemos cercados por concreto, redes sociais, contratos e promessas de liberdade. Mas no fundo, o que temos é um zoológico humano, com grades invisíveis, com donos invisíveis e com gente demais sorrindo como se fosse feliz. Nos ensinam desde pequenos que vivemos num mundo justo, que basta estudar, trabalhar e ter fé, que tudo dará certo. Mas a verdade é que quem te ensinou isso já sabia que não era verdade. Sabia que o jogo é viciado e que só vence quem já começa com as cartas marcadas. Nietzsche enxergou isso com uma clareza que chega a doer. Ele dizia que existem dois tipos de moral, a dos fortes e a dos fracos. A moral dos fortes é aquela de quem age, conquista e ousa, de quem não espera autorização para existir. É o modo de pensar dos criadores, aqueles que impõem sentido à vida com suas próprias mãos. Já a moral dos fracos nasce do ressentimento, do ódio disfarçado de humildade. O fraco, por não conseguir vencer, cria uma filosofia onde perder é bonito, onde sofrer é nobre, onde ser pequeno é sinônimo de pureza. É como se o escravo, incapaz de quebrar as correntes, começasse a dizer que estar acorrentado é sinal de bondade. Mas não é. Essa moral dos fracos, essa virtude da obediência cega, da mediocridade celebrada, nos mantém de joelhos diante de um sistema que não tem piedade. Porque enquanto adoramos a ideia de sermos bons, os fortes continuam comendo. Eles não rezam, eles não pedem desculpas, eles não seguem mandamentos, eles criam os próprios. E é exatamente isso que Maquiavel entendeu no livro O Príncipe. Maquiavel escreveu uma espécie de manual da política nua e crua. Nada de idealismo, nada de moral. Segundo ele, o verdadeiro governante, o verdadeiro príncipe, precisa ser astuto como uma raposa e forte como um leão. Ele precisa parecer virtuoso, mas agir com frieza quando necessário. Maquiavel ensina que as pessoas preferem a aparência da justiça do que a justiça real. Então, o político esperto não precisa ser justo, ele só precisa aparecer. Precisa manipular a opinião pública, controlar o medo, criar inimigos, oferecer soluções fáceis para problemas fabricados. Isso não soa familiar? Vivemos hoje exatamente assim, governados por príncipes maquiavélicos que fingem ser democráticos, que nos tratam como clientes, mas nos controlam como gado. E aqui entra o mais sombrio de tudo, George Orwell. O livro 1984 é uma distopia, uma ficção onde o governo totalitário controla absolutamente tudo, a linguagem, a história, a memória e a verdade. Mas olha ao redor, quantas coisas que eram certas ontem hoje são tratadas como mentira. Quantas palavras mudaram de sentido, quantas verdades foram reescritas, deletadas e reformuladas. Orwell cunhou o termo duplo pensar. E esse é o conceito que te prende sem que tu percebas. Duplo pensar é aceitar duas ideias contraditórias ao mesmo tempo e acreditar nas duas. Como, por exemplo, estamos em guerra para manter a paz. Somos livres, mas temos que vigiar cada palavra. Você é especial, mas tem que se comportar como todo mundo. Isso é duplo pensar. É confundir a mente. É dissolver a lógica. E uma vez que a lógica é destruída, a verdade se torna irrelevante. O governo, a mídia, os donos do sistema podem te dizer qualquer coisa e você vai acreditar, porque a dúvida já foi desativada dentro de você. E o mais assustador, em 1984, o povo ama o seu opressor, não porque foi forçado, mas porque foi ensinado aos poucos a temê-lo e depois a adorá-lo. Isso é o inferno, um lugar onde você paga para ser vigiado, onde você agradece pela própria escravidão, onde a liberdade virou um produto com vencimento. Vivemos em um planeta onde os fortes, os verdadeiros senhores, dominam não com tanques de guerra, mas com ideias, não com porretes, mas com narrativas. Eles te seduzem com séries, tendências e hashtags. Enquanto isso, te exploram com leis, dívidas e manipulações psicológicas. Eles constroem um zoológico chamado sociedade e colocam Wi-Fi nas jaulas, café orgânico na prisão, psicólogos para lidar com a tristeza de não ser livre. E os fracos? Eles agradecem. Chamam isso de vida adulta, de responsabilidade e de maturidade. Mas no fundo, estão mortos por dentro. Apenas mais uma peça girando numa engrenagem que não sabem por que existe. E a única saída, é o despertar brutal. É começar a ver e entender que o mundo é sim um inferno, mas que existem pessoas com o fogo dentro.
Pessoas que não aceitam mentira, que ousam pensar com a própria cabeça, que quebram o duplo pensar, que jogam fora a moral dos escravos, que ousam ser fortes, não para oprimir, mas para não mais serem devorados. Ser livre hoje é um ato de guerra, pensar é um crime e resistir é um milagre. Mas se esse milagre for possível, ele começa por ti, agora. Então pergunta a ti mesmo, tu és carne ou caçador? Tu és engrenagem ou explosivo? Porque o inferno continua queimando e os fortes continuam famintos.